Olá, pessoal. Nós estamos aqui para mais uma reflexão baseada no livro de Provérbios. Hoje, 6 de agosto, quero convidar você a ler conosco todo o sexto capítulo de Provérbios, né? Nós vamos fazer nossa reflexão baseada no sexto versículo. Contudo, é muito importante que você desfrute de toda a instrução contida em todo o sexto capítulo, tá bom? Se você ainda não baixou o seu devocionário, que nós estamos acompanhando, né? O devocionário Sabedoria do Alto, que foi produzido e publicado pela Missão Ame Evangelizar. Eu quero convidar você a fazer isso agora. Corre lá no site pacificadores.org/sabedoria e baixe esse presente que nós preparamos com muito carinho para você em celebração ao nosso 21º aniversário, tá bom? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 6 e o versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Nós temos aqui, nesse versículo escolhido, né, uma reflexão que Salomão, né, traz para nós, né, mais uma vez é um pai aconselhando um filho, sobre a importância de nós observarmos o caminho da formiga. Não por ser a formiga propriamente dita, mas por causa da característica dela, né, da diligência dela. Nos versículos posteriores, né, a Salomão vai colocar, né, que a formiga ela trabalha incansavelmente e ela não precisa de supervisor, né? Ela junta o seu alimento no verão, né, para que esteja suprida no inverno. Então, Salomão está ressaltando aqui, ao apontar para a formiga, o seu comportamento diligente, né? E nesse versículo 6, nós devemos ressaltar, né, os verbos observar e refletir. Não é? Esses verbos eles estão diretamente relacionados com o ensino que Salomão, né, que Deus quer passar para nós aqui através dos escritos de Salomão. Né? Observe a formiga, preguiçoso. Né? Se você tem sido lento ao fazer as suas ações, se você tem sido lento em obedecer ao Senhor, o conselho do Senhor para nós hoje é: observe a formiga, preste atenção, né? Observar, mais uma vez, vai requerer investimento de tempo e de esforço. Quando nós estamos observando alguma coisa, nós estamos gastando energia nesse processo, né? Então, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos seus caminhos. O verbo refletir aqui, ele tem o sentido de considerar, né? Considere os seus caminhos, né? Analise, entenda o seu caminho, perceba a diligência da formiga, né? E a consequência, o autor vai colocar aqui, né? E seja sábio, né? É quase como uma consequência do observar e do refletir, do considerar o caminho, né? O caminho aqui aponta, né? Indica o modo de viver, né? Preste atenção, reflita no modo de viver da formiga, né? Reflita na forma como ela conduz as suas ações, né? A formiga é um animal diligente, né? E é essa característica aqui que Salomão ressalta desse pequenino animal, né? Então, a sabedoria aqui, ela é imediatamente oposta à preguiça. Veja que interessante, né? Se alguém se torna sábio, ele deixa de ser preguiçoso. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Se a preguiça tem batido a nossa porta com muita frequência e tem dominado as nossas ações, né? Tem paralisado as nossas ações, nós precisamos observar a diligência da formiga, nós precisamos refletir no seu caminho, né? O seu modo de viver, o seu proceder, né? Para que então a gente seja sábio, né? Então a gente tem um conselho aqui do Senhor, né? Para que a gente mais uma vez observe a orientação dele, reflita nos caminhos que o Senhor propõe para nós. A formiga aqui é somente uma referência à diligência, né? Assim como a gente tem vários outros animais que poderiam ser colocados aqui, que são diligentes também, né, que cumprem a sua função de maneira diligente. Então, o conselho para nós hoje, né, para que nós sejamos observadores, para que nós prestemos atenção, né, na diligência e abandonemos a preguiça, porque quando a gente faz isso, a gente se torna sábio. É importante lembrar, né, mais uma vez, que Jesus também, enquanto esteve aqui,
né, ele agiu sempre, né, de acordo com a vontade do Pai. E ele, né, como escreveu, registrou o evangelista João, né, ele declarou que o Pai, né, que o seu Pai trabalhava, né, continuava trabalhando e que, portanto, ele também trabalhava, né? Jesus é um exemplo de diligência, né? Enquanto ele esteve aqui, ele trabalhou seguindo os passos do seu Pai. E nós somos convidados a seguir Jesus também nessa escolha, né? Imitando o nosso Pai em tudo e em todo tempo, né? Então é essa convicção de que se Deus trabalha, eu também preciso trabalhar, né? Eu sou filha e como filha eu preciso seguir os passos do meu Pai na atenção, na reflexão, né? Na ponderação acerca da diligência e da sabedoria. Eu preciso também seguir esse mesmo caminho, né? É interessante colocar, né, que Jesus sabia, né, ele tinha aquela percepção, o sentido de urgência para a realização daquela obra que Deus lhe tinha confiado, né? E nós, como seus discípulos, precisamos também ter essa percepção, esse sentido, né, de urgência. Nós precisamos ser diligentes na obediência a Deus, ser diligentes no cumprimento daquilo que Deus nos confiou, né? E nós queremos, né, hoje chamar, né, a nossa atenção, né, trazer a nossa reflexão, né, trazer aos nossos olhos a necessidade, né, de nós compreendermos o valor do nosso trabalho missional, que é a comunicação do Evangelho, né? Nós fomos chamados para continuar o trabalho que Jesus começou aqui comunicando o Evangelho a todas as pessoas, né? Então nós precisamos, para ser bem-sucedido no cumprimento dessa missão, diminuir as nossas ações egoístas, né? Muitas vezes nós estamos extremamente centrados no nosso próprio bem-estar, né? Tanto enquanto ser, né, pessoalmente, quanto enquanto igreja. A gente precisa observar, né, se nós não estamos sendo lerdos para cumprir a missão que o Senhor nos confiou e extremamente diligentes, né, e egoístas em cuidar, em atentar para o nosso bem-estar, né? Não que o Senhor não queira, né, e Ele não cuide de nós. O nosso Deus cuida de nós, mas nós precisamos entender, né, que manter-se na zona de conforto, contrariamente à obediência a Deus, é algo ruim, né? Então nós precisamos largar o egoísmo, né, que muitas vezes nos mantém nessa zona de conforto, né? Às vezes eu prefiro não me expor, não falar porque eu tenho vergonha, porque eu sou tímido, né? E eu prefiro desobedecer a Deus que me manda falar, que me manda proclamar o Evangelho. Percebe esse tipo de bem-estar que às vezes a gente abraça, não é? E faz isso, né, trazendo um monte de desculpas para o nosso conforto psicológico. Mas eu sou tímido, eu não fui chamado para falar. Mas eu não gosto de me expor, né? Mas isso, a gente sempre tem alguma desculpa para não fazer, né, aquilo que a gente precisa fazer ou continuar na nossa zona de conforto, né? O convite do Senhor para nós é para a obediência, né? O versículo diz: observe, reflita, pondere os caminhos da formiga, que é um ser diligente, né? O convite do Senhor para nós é para que nós sejamos diligentes. Vamos obedecer a Deus, mesmo quando isso significar abrir mão do nosso bem-estar, no sentido de estar na zona de conforto, né? Eu não gosto de me expor, mas se o Senhor me exige, me convida a proclamar o Evangelho, eu vou fazer isso em obediência a Deus, né? Eu sou tímido, não gosto de estar falando, mas se isso é importante para a proclamação do Evangelho, para a obediência a Deus, eu vou vencer a minha timidez em obediência a Deus. Queridos, é importante ressaltar que nós contamos com o auxílio do Espírito Santo para executar todas as ações que o Senhor nos confiou. Nós não estamos sozinhos, né? Então, somos convidados hoje a sermos diligentes na obediência a Deus, né? Na obediência ao cumprimento daquilo que o Senhor deixou para nós fazermos. Amém, queridos? E nós precisamos não somente proclamar o Evangelho, mas levar outras pessoas também a fazerem isso, né? Trabalhar aí na mobilização e também na própria evangelização, tá bom? Vamos orar sobre isso, né? Vamos orar se a lerdeza, se a preguiça tem dominado a nossa vida. Vamos estar atentos, né? Observando
o nosso proceder e observando o proceder da formiga, como Salomão nos convida aqui, né? E para que a gente possa modificar, né? Para que a gente possa abraçar a sabedoria, né? E deixar de lado a preguiça, para então sermos obedientes àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Na hora da ação de hoje, né? Hoje, 6 de agosto, nós vamos orar por Moçambique. Moçambique, né, é um país que está na África Oriental, né, banhado pelo Oceano Índico e conta com uma população de 31.945.000 habitantes. Essa população, né, está distribuída em 61 grupos étnicos. Desses 61 grupos, 11 ainda são não alcançados. E ele representa aí 9,6% de toda a população de Moçambique. Precisamos orar, né, para o alcance dessas pessoas. De toda a população moçambicana, apenas 13,17% professa a fé cristã evangélica. Vamos orar para que o evangelho avance nessa nação. Outro aspecto importante para que nós oremos se refere à questão socioeconômica, né? Apesar de possuir, né, extensos recursos naturais, Moçambique ainda permanece entre os países com piores IDHs, né, com os piores índices de desenvolvimento humano, né? A gente tem uma péssima distribuição de renda, baixa expectativa de vida e, ultimamente, né, o país vem sofrendo também com o terrorismo islâmico na região norte do país, né? Então vamos orar, né, tanto pela salvação de Moçambique, né, para que o evangelho cresça ali, as pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Senhor, né? E também, né, pelo aspecto socioeconômico, que essa nação ela possa produzir, né, e cuidar da sua população de maneira adequada, né, de maneira adequada. E vamos orar também por essa questão do terrorismo, queridos. O nosso Deus, ele é um Deus que alcança até os terroristas. Então vamos orar para que o Senhor alcance cada coração, né, daqueles muçulmanos que são radicais e que se utilizam da violência para cumprir os seus desejos, tá bom? Na visão 2030, nós temos o desafio de alcançar cada criança, adolescente e jovem também ali em Moçambique até 2030, né? O país conta aí com um pouco mais de 32 milhões de crianças, né? Precisamos ainda alcançar mais de 15 milhões de crianças. É um desafio enorme, né? Então, quero convidar você a orar comigo por novas estratégias, né? Por novas parcerias, para que o evangelho do reino cresça, né, seja expandido ali e alcance cada criança, cada jovem, cada adolescente em Moçambique, né? Ore também pela questão de logística, né? Os aspectos econômicos acabam atrapalhando bastante a distribuição, né? A chegada e distribuição de materiais evangelísticos ali, né? Mas o nosso Deus é detentor de todos os recursos, então vamos orar, né, pela salvação dessa nação, especialmente das nossas crianças, jovens e adolescentes. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a sua vida. Um forte abraço.